Comer na rua enquanto se caminha é falta de educação no Japão. É considerado má etiqueta pública. Mas ninguém vai te falar nada. Não estou fazendo isso como um ato de rebeldia. Ai não, que selvagem! Não, não, não! Existem certas regras no Japão das quais você precisa estar ciente, que não são educadas, mas também não são um crime. Não é o fim do mundo, nem vai incomodar ninguém. Vamos explicar um pouco. Por quê? Muito gostoso. Eu sou Naka, este é o Japatonic Light, e hoje vamos falar sobre coisas que não se deve fazer no Japão. Não abuse dos perfumes. Embora perfume seja vendido em qualquer lugar, os japoneses não usam perfume. Normalmente, eles são usados apenas em ocasiões muito especiais, quando alguém quer sair para seduzir à noite. Mas, mesmo assim, as pessoas usam muito pouco perfume, especialmente em encontros onde você sai para comer. Porque às vezes o perfume pode invadir o nariz, o olfato, até mesmo o paladar de outra pessoa, se você exagerar no perfume. Os japoneses normalmente, no máximo, usam perfume para roupas. Mas é o mesmo que se usa quando lava a roupa, o sabão líquido e o perfume para roupas. Nada além disso, porque são cheiros mais sutis, mas se perfumar não é muito comum. Coisas que não se deve fazer em uma mesa japonesa. Em primeiro lugar, algo que pode acontecer com frequência com algum turista é que chega ao Japão e começa a brincar com os hashis. Não façam isso, porque é muita falta de educação. Por outro lado, muitos podem acabar fazendo o seguinte: dizer, vou ao banheiro e espetar os hashis no arroz. Isso jamais deve ser feito, porque realmente pode ser muito ofensivo. Qualquer japonês que estiver perto de você vai dizer, não faça isso, não faça isso. Não se espetam os hashis no arroz. Porque nas celebrações fúnebres, onde se monta uma espécie de altar para velar uma pessoa, ficam as fotos, flores e há um prato, uma tigela de arroz com os hashis espetados na vertical. Isso representa uma vasilha com cinzas e os hashis simbolizam os incensos. Portanto, é muita falta de educação. Dentro do que é costume em restaurantes ou durante a refeição, espetar os hashis no arroz é a pior de todas. É algo que vocês nunca devem fazer. O contato físico e o contato visual. Os japoneses normalmente, quando se cumprimentam, fazem isso com uma certa distância, no máximo podem fazer um toque de punhos. Mas nunca sair por aí apertando as mãos, a não ser em situações muito formais, aquele aperto de mão com as duas mãos e tudo mais. Mas não, digamos, com um semi-desconhecido. Apertar a mão assim, balançando, tocando, isso na verdade incomoda muito os japoneses. O mesmo que olhar muito nos olhos, os japoneses não costumam olhar muito nos olhos. Minha namorada gosta muito de olhar nos olhos das pessoas. E já disseram para ela não fazer isso, porque, pelo menos com homens, diziam que a pessoa pode se confundir quando você olha muito nos olhos. E isso falaram para minha namorada, porque ela realmente gosta de olhar nos olhos. E isso é muito estranho entre os japoneses. Outra coisa, por exemplo, é compartilhar bebidas. Bebidas em garrafa ou em lata. Normalmente, cada pessoa tem sua própria bebida, e não é comum oferecer a mesma bebida para outra pessoa. Porque, na verdade, os japoneses meio que não fazem e não compartilham coisas que possam compartilhar saliva. O Japão é um país onde se usam muito os cartões de visita, os cartões de apresentação, os cartões pessoais, e existe muita etiqueta em relação a eles. Normalmente, quando você vai entregar para alguém ou receber de alguém, geralmente, se ambos têm, entregam ao mesmo tempo. Não coloque o cartão no bolso imediatamente após recebê-lo, pois é considerado falta de educação. Além disso, se você estiver em uma mesa de reunião e trocar cartões, tudo bem. O cartão normalmente é colocado perto de você, à vista, e permanece na mesa até o final da reunião. Tudo bem, essas são coisas muito formais, mas caso alguém venha de viagem e precise fazer negócios, a etiqueta com o cartão de visita é muito importante. Depois, as outras são coisas que talvez não te digam muito.
como brincar com os hashes. Isso eles não vão te falar tanto. Ou outra coisa, que talvez os estrangeiros não estejam muito acostumados com o arroz branco. Querem colocar molho de soja no arroz branco? Isso também é. Bom, como estrangeiros, eles não vão destacar muito isso para você. Talvez só comentem. Mas, na verdade, não é bem visto colocar isso no arroz branco. Outra coisa, que não é uma proibição, mas sim um bom costume, digamos, uma boa etiqueta, é que quando alguém vai te servir algo para beber ou comer, você levante seu copo com as duas mãos quando te servir. Ou se, por exemplo, querem te passar algo, por exemplo, assim com os hashes, querem te dar alguma coisa. Então, o que você deve fazer é levantar seu prato para receber o que vão te dar, sempre com as duas mãos. Isso, por exemplo, se você está na casa de uma família e alguém quer te servir algo, você levanta o prato com as duas mãos para receber a comida. O que vocês nunca devem fazer é passar as coisas de um hash para o outro. Isso jamais não se faz. Quando cremam uma pessoa, existe uma espécie de tradição em que dois membros da família vão passando os ossos com os hashes. Mesmo assim, isso não é algo que aconteça tanto e também não é tão grave. Por isso, quando querem dar algo para alguém e essa pessoa vai receber, precisam colocar no prato dela. Outra coisa que é muito falta de educação é apontar coisas com os hashes. Ficar conversando, falar e ficar fazendo assim, por exemplo. Isso é algo que muitos estrangeiros fazem muitas vezes. Isso não deve ser feito. É um mau hábito. Não faça isso. Agora, nos trens, é outro lugar onde não há tantas regras, mas elas são muito respeitadas. Por exemplo, a questão do barulho. O trem é um lugar considerado um espaço público, entre aspas, de descanso. Portanto, as pessoas normalmente não falam alto dentro dos trens. Às vezes, em estações muito movimentadas, como Shibuya, nos finais de semana à noite, com muita gente bêbada, gente jovem, sim, as pessoas entram e falam. Podem até falar gritando, mas fora isso, em 99% das vezes, nos trens, as pessoas estão sempre quietas, tranquilas, olhando para o celular, sempre no modo silencioso. Nunca se ouve um telefone tocando com notificações, também ninguém ouve música ou deixa o telefone com o volume alto, todo mundo está sempre com seus fones de ouvido. Algo muito importante é que ninguém fala ao telefone. As pessoas não costumam usar mensagens de áudio. É muito incomum. Para os japoneses, vai ser uma sensação meio estranha se você enviar uma mensagem de áudio. Se virem alguém mais velho ou qualquer outra pessoa, nunca ofereçam o assento diretamente. O mais discreto, se vocês perceberem alguém, é levantar e sair, como se fossem descer ou simplesmente quisessem deixar o assento livre. Mas normalmente, se vocês oferecem o assento diretamente para uma pessoa, essa pessoa vai recusar, a menos que realmente esteja muito necessitada do assento. Porque normalmente as pessoas meio que sentem vergonha de que estão incomodando por causa da sua condição. Bom, é assim que a sociedade funciona. Nunca compartilhem pratos para uma pessoa, como em lanchonetes, por exemplo. Às vezes, por exemplo, um ramen ou um gyudon, que é uma tigela, uma única tigela de um tipo de comida em um restaurante. Não peça um para dois ou diga, mas eu peço um grande e a gente divide entre os dois. Não, isso não se faz. Isso viola as políticas de qualquer estabelecimento alimentício. Você pode compartilhar pratos ao pedir vários diferentes. Nunca deixem gorjeta. Muita gente diz que a gorjeta é considerada um insulto, mas não é que seja considerada um insulto. A questão é que não existe esse costume. Não existe o costume de deixar gorjeta em nenhum setor, basicamente. Às vezes pode acontecer que, sei lá, você está em um bar com um bartender e no final diz "Otsuri wa iranai", não preciso do troco. Pode até ser, mas nunca deixem dinheiro em cima da mesa quando forem embora, porque imediatamente alguém da equipe vai correr para avisar que você esqueceu o dinheiro. Ah, beleza? Uma vez que você termina de comer em lugares de fast food, normalmente não pode ficar batendo papo depois. Não se deve. Especialmente quando são lugares com ramen, gyudon.
que é uma tigela de uma única refeição. Nesses lugares, as pessoas comem rápido e vão embora. Não dá para ficar conversando, batendo papo, olhando o celular. Um restaurante de outro tipo, familiar, com mesas para muitas pessoas, nesses lugares não tem problema. Ou lugares que servem álcool. Especialmente se o lugar estiver lotado, com mais razão ainda, não se deve ficar muito tempo sentado. 3 coisas ultra básicas, mas bom, por via das dúvidas, eu menciono também. Primeiro, não jogar lixo na rua. As pessoas não jogam lixo na rua. E mesmo sendo um lugar onde não há lixeiras públicas em nenhum lugar, você pode andar quilômetros e não vai encontrar uma lixeira. Às vezes tem para bebidas ao lado de máquinas de venda automática, mas nem sempre. Mas a questão é que as pessoas não jogam lixo na rua. Seja no país em que você esteja, de onde você seja, isso não se faz. Outra coisa que também é o mesmo é respeitar os semáforos. Não importa o quão estreita seja a rua, não importa se não passam carros. Se o semáforo está vermelho, as pessoas respeitam e não atravessam. Então, você também tem que respeitar, seja do país que for. E o último, que bom, isso sim é do Japão mesmo. Tirar os sapatos. Nas casas sempre é preciso tirar os sapatos. Nunca pense que em alguma casa no Japão não se tiram os sapatos, porque em 100% dos casos, nas casas, é preciso tirar os sapatos. Inclusive em alguns restaurantes que sejam de estilo tradicional. Outro lugar onde existem regras são os onsen, ou águas termais, banhos públicos. É que, bom, em primeiro lugar, a maioria dos lugares não aceita tatuagens. Mas bom, isso é tudo por uma questão de que as tatuagens eram algo das máfias. E como não se pode colocar uma placa dizendo máfia não é aceita, colocavam placas de proibido tatuagens. E o problema é que todos têm que ser discriminados igualmente. Portanto, se você tem tatuagens, provavelmente não poderá entrar em banheiros públicos ou águas termais. Mas, caso possam entrar, algo muito importante é que não entrem diretamente na água termal. Ou seja, primeiro, regra principal, acima de tudo, é 100% nu, não pode entrar de cueca. Segundo, vocês precisam se limpar, lavar bem o corpo antes de entrar na água. Isso é só dentro do que é esses onsens. Bom, acontece que os onsens são espaços. São lugares muito japoneses, e aí um estrangeiro pode acabar cometendo algum erro, sem querer, sem má intenção, e acabar ficando mal. E bom, muitos lugares que recebem turistas, às vezes precisam colocar regras muito rígidas, ou serem mais chatos em outros aspectos, para evitar outros problemas. Como, por exemplo, a questão das tatuagens. Que é preciso discriminar todo mundo igualmente, até pessoas que às vezes não têm nada a ver com isso. Depois sempre tem as regras escritas, os maus modos que existem nos parques, que sempre dizem pode e não pode, pode e não pode, pode e não pode. É proibido entrar com bicicleta ou moto no parque, alimentar os animais, praticar esportes e soltar fogos de artifício. Você pode passear com o cachorro, mas leve o saquinho para recolher as fezes do seu animal de estimação. Cuidado com o barulho, porque tem bebês dormindo na área, etc. Lixo e tudo isso. Outra coisa é que no Japão não tem problema beber álcool em via pública. Então, saúde por isso. Hoje acabei de tomar a vacina, portanto, não posso beber álcool. Então, comprei uma cerveja sem álcool. Uma cena completamente desnecessária de que eu tinha que abrir uma lata de cerveja sem álcool. Ficou parecendo um comercial. Na verdade, a cena inteira ficou parecendo um comercial. Eu não sei quem está te filmando tão bem assim. Olha, a cerveja sem álcool é gostosa, viu? Na boa, experimenta. Quer dizer, o sabor é bom, só que bom, não tem graça. E não é que é mesmo, é estranhamente boa. É estranhamente gostosa. Como um refrigerante, entre aspas. É gostosa, parece um refrigerante de malte. O Japão possui muitas regras não escritas e diversas coisas são consideradas inadequadas na educação. Da mesma forma que não é falta de educação chupar o macarrão quando se come, ou sorver a sopa quando... Isso não é ruim. Com bebida ninguém faz barulho bebendo. Mas o importante é fazer tudo de forma relaxada, incluindo o lance de espetar os hashes. Se você é estrangeiro, as pessoas vão notar que você não é daqui, mesmo não estando fazendo nada errado. O que realmente pode incomodar muito
é o tom de voz em lugares silenciosos. Em um café, por exemplo, onde as pessoas... Vocês viram que eu disse que não se pode ficar conversando depois da refeição. Mas, por exemplo, em um Starbucks, em uma cafeteria, as pessoas às vezes compram um café e ficam horas ali. E isso é bastante normalizado. É bem comum, mas são lugares silenciosos. Portanto, não se deve considerar como um bar, onde as pessoas se reúnem para conversar aos gritos. Acima de tudo, o que se deve cuidar um pouco mais é a questão do barulho, principalmente o barulho. Fora a questão do barulho, talvez não considerem como algo muito grave, digamos. Mesmo que cometam alguma besteira, não acontece nada. Mas tranquilo, tudo tranquilo, temos que levar as coisas numa boa. Então, nos vemos, espero que tenham aprendido algo novo hoje. E se vocês souberem de algo que é considerado falta de educação, que não se deve fazer no Japão, bom, podem deixar nos comentários, amigos. Se inscreva e nos vemos em breve. Abraços pra você, seu pet, família e pro chato do seu vizinho. Tchau!